Salmo 128. Diz assim a palavra de Deus: Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Oremos. Deus Altíssimo, somente a Tua palavra nos faz bem-aventurados, ó Deus, e é diante dela que estamos agora, ó Pai, e precisamos, ó Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito sobre o nosso entendimento. Precisamos, ó Deus, que nessa hora eu seja apenas instrumento da Tua vontade, ó Deus, expondo a Tua palavra, para que por ela, ó Deus, sejamos uma família feliz, sejamos uma família bem-sucedida na Tua presença, ó Pai. Fala o nosso coração, Senhor, e ensina-nos sobre essa bem-aventurança possível somente pela Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando você pensa em alguém bem-sucedido, você lembra de quem? Se você tivesse que citar 3 nomes de pessoas extremamente bem-sucedidas, pessoas de verdadeiro sucesso, você lembraria de quem? Me fazendo essa pergunta, me vem pelo menos 3 nomes à mente. Silvio Santos, Ayrton Senna e mais atualmente aí exposto como um símbolo de empresário bem-sucedido, que consegue ensinar qualquer um a ser bem-sucedido, o Roberto Justus, né? Só que aí a gente analisa a vida desses homens. Ayrton Senna morreu aos 34 anos. É esse sucesso que você quer para a tua vida? Você quer uma vida tão curta assim? Roberto Justus está no 5º casamento. É esse o sucesso que você quer para a tua família? 5 casamentos não deram certo. Acho que o que chega mais próximo do ideal seria desses 3, o Silvio Santos, que está no 2º casamento, por viuvez da sua primeira esposa, e tem lá as suas 5 filhas, tem se mostrado alguém ainda como um exemplo de um sucesso sem corrupção, de um sucesso sem trapacear. Eu pergunto isso por quê? Porque o Salmo trata desse tema, o sucesso. Bem-aventurado é a palavra nas Escrituras que expressa a máxima expressão de sucesso. Não apenas um sucesso financeiro, mas um sucesso na saúde, um sucesso em família, um sucesso afetivo, um sucesso na sociedade. Então, sempre que essa palavra bem-aventurado aparece nas Escrituras, ela aparece como promessa de realização plena, de realmente alcançar aquilo que o bom Deus preparou para alguém que Ele ama, para alguém que realmente encontra o amor de Deus. É um cântico de romagem, ou seja, esse, como os vários salmos de romagem, eram as músicas que o povo de Deus cantava quando nas festas que se repetiam ano a ano, o povo saía de onde estivesse para vir à casa de Deus, para ir ao templo de Jerusalém, para ir em Sião, o monte de Jerusalém, onde o templo estava construído. Então, quer dizer, música para ir na igreja. Eu não sei que música você vem para
para a igreja ouvindo, escutando, mas se você tivesse uma boa música que falasse do sucesso da tua família, do sucesso do teu casamento, de uma vida longa que Deus tem para ti, eu creio que essa seria uma música que te prepararia bem para um culto, para apresentar sua oferta ao Senhor, para apresentar sua dedicação ao Senhor. E o Salmo 128 é essa música que enche a memória, enche a atenção de razões verdadeiras para louvar a Deus, para adorar a Deus. E na Bíblia, queridos, a chave do sucesso, a chave da bem-aventurança, né, tão perseguida hoje em dia, tantos livros escritos para ensinar como ser um empresário bem-sucedido, como ser um pai de família, uma esposa bem-sucedida, como fazer para ter saúde longeva, bem-sucedida. A Bíblia é esse livro incomparável para ensinar esse sucesso. E o salmista afirma isso quando ele diz que o bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ora, somente nas Escrituras, os caminhos do Senhor são revelados para quem tem interesse de segui-los e encontrar a bem-aventurança. Nós lemos nessa liturgia 3 dos 4 salmos, dentre os 150, que começam dizendo bem-aventurado. Se você prestou atenção, o Salmo 1 e o Salmo 119 relacionam diretamente esse sucesso, essa bem-aventurança a andar nos caminhos do Senhor, a seguir a lei do Senhor, a meditar na lei do Senhor. Então não há sucesso do ponto de vista divino e bíblico divorciado da palavra de Deus, separado da palavra de Deus. E mais, nas Escrituras, o que teme ao Senhor, principalmente no livro de Provérbios, Provérbios 1:7, Provérbios 9:10, Provérbios 14:27, Provérbios 19:23, temer ao Senhor não é medo baseado em ignorância, não. Muitas vezes nós temos medo daquilo que não conhecemos. Você escuta um barulho, o coração já dispara e você nem sabe o que foi o barulho. Muitas vezes o medo vem associado com ignorância, mas o temor não. O temor do Senhor, que Provérbios vai dizer que é o início da sabedoria, o princípio da sabedoria, ele é baseado nesse conhecimento da palavra de Deus que conduz à bem-aventurança. Então, temor do Senhor é aquele sentimento, muitas vezes semelhante ao do filho em relação ao pai. Alguns aqui são daquela geração ainda que o pai não precisava nem falar. Só o olhar do pai já comunicava o que devia ser feito ou parar de fazer. Esse era o temor. Às vezes isso vinha acompanhado com um pouco de medo da última cintada, da última chinelada, do último puxão de orelha. Mas você sabe que o seu pai, por mais que ele tivesse a mão pesada, ele não queria te matar, ele queria te conduzir no caminho do sucesso. Ele queria te conduzir no acerto, ele queria te conduzir numa vida saudável. E aí esse sentimento de temor, muitas vezes, eu, graças a Deus, tomei 2 surras do meu pai, louvo a Deus por elas, porque por causa delas eu não tomei mais nenhuma. Sempre que eu chegava perto de fazer uma coisa errada, eu lembrava da primeira e da segunda, e eu falava, melhor não. E isso não me afastou de ter uma vida de carinho, de abraço, de beijo com meu pai, não. Sempre tive muito temor por ele. E é esse sentimento que deve haver. Temor é respeito mais amor. Temor é respeito mais amor, baseado em conhecimento, baseado em relacionamento, baseado em intimidade com aquele que tem a autoridade. E Deuteronômio 28, de 1 a 14, vai dizer que esse sucesso, Deuteronômio 28, vai dizer que esse sucesso está diretamente relacionado com esse relacionamento de temor, de fidelidade, de respeito ao nosso Deus. Deuteronômio 28, de 1 a 14, e é a primeira parte que todo mundo gosta de ler nesse capítulo, diz assim: se atentamente ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos,
que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos e se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará a bênção nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. E aí vai, versículo 14: não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Eis como será abençoado o homem. Salmo 28, versículo 4 diz: que homem? O homem que teme ao Senhor. O homem que anda nos caminhos do Senhor. O Salmo 128 vai primeiro falar que esse sucesso, essa bem-aventurança é individual. Versículo 2 vai falar que esse sucesso é comer do trabalho das suas próprias mãos. Às vezes a gente não dá o devido valor para um pão com manteiga em cima da mesa. Mas o judeu, quando lia isso, ele falava: graças a Deus que eu estou comendo daquilo que eu plantei. Graças a Deus que eu posso comer daquilo que as minhas mãos fizeram. Sabe por quê? Porque o mesmo capítulo 28, que promete para o judeu um monte de bem-aventuranças quando ele fosse fiel, promete uma quantidade maior ainda de maldições quando ele afastasse do temor de Deus, se afastasse dos caminhos do Senhor. E algumas maldições diretamente relacionadas com a mesa, com o cardápio, com o alimento. Veja comigo, lá em Deuteronômio 28, agora, versículos 15 em diante. Deuteronômio 28, 15 em diante. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordena, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Versículos 23 e 24. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro, por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Versículo 30, parte B. Plantarás vinha, porém não as desfrutarás. Versículo 33. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Versículos 38 a 40. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém ao seu vinho não beberás, nem colherás as suas uvas, porque o verme as devotará. Em todos os seus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Versículos 47 e 48. Porque não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará sobre ti. Sobre o teu pescoço porás um jugo de ferro, até que te hajas destruído. E ainda nos versículos 53 a 58, tem um cardápio que eu sei que você não quer experimentar. Comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão.
o mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão e para com a mulher do seu amor e para com os demais dos seus filhos que ainda restarem, de sorte que não dará nenhum deles da carne dos seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor, e para com o seu filho e para com a sua filha. Mesquinha da placenta que lhe saiu de dentre os pés e dos filhos que tiver, porque comerás as escondidas pela falta de tudo, na angústia, no aperto com que o teu amigo te apertará nas tuas cidades. A gente está longe disso. Longe. Mas o povo de Deus, que se afastou da palavra de Deus, que não temeu ao Senhor, passou por isso. E você encontra no livro dos Reis um tempo em que o povo de Deus negociava cabeça de jumento para comer. Botava preço em esterco de pomba para comer. Você encontra no livro dos Reis um tempo que uma mulher negociou seu filho com uma amiga para que fosse a sua refeição e depois, no dia seguinte, a amiga não quis fazer o mesmo com ela. Queridos, comer do fruto do seu trabalho é uma bênção. Hoje que se prega tanto prosperidade, altos salários, o pão com manteiga na sua mesa é uma bênção. E você precisa entender que isso é sucesso individual que Deus está te dando. Isso é sucesso, é bem-aventurança. Mas é mais. Quando o judeu lia esse salmo e ele via que na mesa dele não faltava pão, porque os seus antepassados tinham passado pelas piores tragédias como nós acabamos de ler. Ele ainda tinha o coração cheio de esperança por saber que no futuro dele, ainda que no presente ele tivesse grandes angústias, algo semelhante o aguardava. E você lê comigo Isaías 65, 22, e vê que essa é a esperança do povo de Deus. Isaías 65, 22. Isaías 65, 22 diz, aliás, desde o 21, Isaías 65, 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei, o lobo e o cordeiro passarão juntos, o leão comerá a palha com o boi, pois pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Então, queridos, ser alguém bem-sucedido individualmente, vai desde o pão com manteiga na sua mesa, vai desde não faltar e não ter que recorrer a um cardápio absolutamente horrendo, como em situação de guerra e de calamidade, até a esperança de naquele dia participar da mesa do Senhor, quando ele diz, eu não beberei do fruto da videira novo até que eu venha no meu reino. Aquele dia que ninguém mais vai trabalhar em vão, aquele dia que ninguém mais vai passar fome, aquele dia que ninguém mais vai trabalhar para que outros comam. O povo de Deus, quando lia esse salmo e tinha pão na sua mesa, ele falava, eu sou bem-sucedido. Eu posso não ser juiz de uma Suprema Corte comendo lagosta e vinhos caríssimos, mas o sucesso, a bem-aventurança do Senhor está na minha casa, está na minha família. Mas, versículo 2 diz, feliz serás
E já deu para perceber que, do ponto de vista bíblico, felicidade é algo muito diferente do que se apregoa fora da igreja, se apregoa longe da palavra de Deus. E é para se refletir, pois nem sempre o pobre é infeliz e nem sempre o rico é feliz. É para se refletir o que é ser feliz, se muitas vezes as pessoas cheias de saúde, com pleno vigor físico, são absolutamente amargos, desanimados, enquanto outros, com uma sentença de morte num leito de hospital, estão felizes, estão alegres, estão em paz. O que é felicidade? O que é ser feliz? Biblicamente, ser feliz, de acordo com Romanos 8, 28 a 30, é ter tudo cooperando para o seu bem, porque você foi chamado por um propósito. É ter de Deus o plano para a tua vida, dele moldar em você a imagem e semelhança do Filho. É ter a certeza de que antes da fundação do mundo ele te predestinou, ele te chamou, ele te justificou, e esse plano só vai terminar quando você estiver glorioso, com a glória que só ele tem, mesmo sem se tornar um semideus. Isso é sucesso. Isso é ser feliz. Isso explica como homens íntegros, retos, temente a Deus como Jó, perderam tudo. Família, bens, saúde. Mas depois de serem moldados por Deus, ao final da sua experiência, puderam dizer: antes eu conhecia Deus de ouvir. Agora eu conheço a Deus, de com Ele andar. Ser um homem feliz é ser como José do Egito, que, desprezado por sua família, negociado pelos seus irmãos, estava no centro da vontade de Deus. E ao final, viu que pôde ser um vaso de bênção, um canal de bênção para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que o afastaram. Então o bem-aventurado, ele tem o pão na sua mesa, ele é feliz em tudo, mesmo quando aparece que está passando por uma situação desastrosa, calamitosa. O bem-aventurado, segundo o versículo 2, é aquele que tudo vai bem. Tudo vai bem, porque está debaixo da providência de Deus, está debaixo do governo de Deus. E até quando Deus tira alguém querido, até quando Deus tira algo muito amado, é porque Deus tem um propósito e um alvo mais complexo e perfeito, mostrando que tudo vai bem. Ultimamente eu tenho adotado o costume, quando alguém me pergunta, é para rir ou é para chorar? Eu digo, é sempre para rir. E a gente precisa aprender isso. Seja qual for a situação que acontece na tua vida, não é para chorar, é para rir. Se você é um crente, se você teme ao Senhor, se você anda nos caminhos do Senhor, seja o que acontecer na tua vida, é para bem, é para você ser feliz. Feliz não como o mundo, feliz não como a mídia, as literaturas atuais promovem. Ser feliz como Jesus ensinou, que é bem-aventurado o que chora, é bem-aventurado o pobre de espírito, é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, é bem-aventurado o perseguido. Esse é o conceito de felicidade individual que a Bíblia apresenta. Mas o Salmo 128 expande o conceito de felicidade individual para o conceito de felicidade familiar. O que é uma família bem-sucedida? Semana passada, na igreja onde eu preguei sobre esse texto, e lá eles têm um costume muito nobre. O pastor me pediu, pastor, passe algumas perguntas para que a gente faça no culto para as crianças, e no final do culto nós vamos ler a resposta das crianças para essas perguntas. E aí nós passamos o que é sucesso e o que é uma família bem-sucedida. E foi muito interessante, como muitas crianças entenderam que a família bem-sucedida não é a família que tem carro zero, não é a família que tem casa na praia, não é a família que viaja para Disney todo ano, mas é a família que está diante da palavra de Deus. E é o que o versículo 3 diz. Ele vai falar do sucesso familiar sobre duas perspectivas. Primeiro, a esposa, o casamento. Tua esposa no interior da tua casa
Querido, antes de mais nada, se você tem uma esposa, dá graças a Deus. Porque você não tem uma esposa porque você é muito bom, muito perfeito, irrepreensível, e ela não podia viver sem você. Enquanto cantávamos o último cântico, eu refletia sobre aquela frase, né? Eu preciso de ti, querido irmão. E nem sempre isso é uma verdade. Às vezes Deus tira a esposa, às vezes Deus tira o marido, às vezes Deus tira o filho, e a gente percebe que a gente não precisava tanto assim e que a vida pode continuar. Então, se você tem uma esposa, dê graças a Deus, porque você não sabe até quando ela vai estar na sua casa. Provérbios 18, 22 diz que a esposa é um bem dado pelo Senhor. Mateus 19, 11 a 12 diz que nem todos terão o dom de casar. Então, quer dizer, estar casado não é condição indispensável para ser feliz. Mas se você está casado, reconheça que isso é parte da sua felicidade. Aos solteiros, aos viúvos, nós temos que abrir um parênteses e explicar. Você não precisa casar, você não precisa de um marido, de uma esposa, filhos para ser feliz. Você pode aprender a ser feliz enquanto Deus não te dá esse dom no Senhor. Mas se você é casado, se você tem uma esposa, como esse salmista aqui, você dê graças a Deus. 1 Coríntios 7, 1, 7, 26 e 28 e 38, o grande apóstolo Paulo vai refletir e vai dizer sobre isso. Casamento não é essencial para ser feliz. Mas quem Deus permitiu casar, quem Deus deu esse dom, é porque para a tua felicidade, Deus decretou que você precisa desse companheiro, dessa companheira. Então, o sucesso familiar começa reconhecendo isso. Ter uma esposa caseira, uma esposa dentro de casa, é uma bênção do Senhor. Olha só, lá em Deuteronômio 28, 30, uma das maldições era justamente não ter esposa dentro de casa. Olha só, Deuteronômio 28, 30, diz: desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela, edificarás casa, porém não morarás nela. Uma maldição na vida daqueles que abandonavam o Senhor. E muitos descendentes de Abraão experimentaram isso. Foi terem constituído família e num terrível dia Deus ter permitido que o inimigo viesse e levasse o que tinha dentro das suas casas, inclusive esposas e filhos. Então, algo que parece tão normal, às vezes a gente não valoriza a rotina. Você chega em casa todo dia, a tua esposa está lá. Você chega em casa todo dia, o teu marido está lá. Você não dá graças a Deus por isso. Mas vai ter um dia que isso não vai acontecer. E você vai lembrar do valor que você devia ter dado para tua esposa dentro de casa. Eu sei que para alguns maridos, lembrar que a sua esposa está em casa não é razão de alegria, mas de tristeza. A gente lê, por exemplo, Provérbios 19, 13, olha só. Pastor, você não conhece a minha esposa para ficar mandando eu ficar feliz por ela estar lá em casa. Pastor, leia Provérbios 19, 13, olha só. O filho insensato é desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Tem esposa contenciosa dentro de casa, e o marido às vezes não chega em casa, ele para num bar, em 2, em 3, em 4, porque ele não quer chegar em casa, ele quer chegar em casa quando ela está dormindo. Porque sabe que se chegar cedo vai ouvir reclamação, vai ouvir murmuração. Contenciosa é mulher reclamadora. E aí, queridos, dois lados precisam ser pesados. Sua esposa é reclamona, com razão ou sem razão?
Porque você já deve ter percebido que a Bíblia não manda esposa nenhuma amar ao seu marido. Você já leu isso na Bíblia? Amor da esposa pelo marido é automático, é resposta quando o marido ama a esposa. Por isso que a Bíblia manda o homem amar a esposa. Amar a esposa como se ela fosse o seu corpo, cuidar dela como se estivesse cuidando dele. Quando você, meu querido irmão, faz isso na sua casa, quando você cuida bem da sua esposa, você fica com vontade de chegar em casa. Você sabe que você vai ganhar um abraço. Você sabe que você vai receber uma palavra de ânimo. Você sabe que a sua esposa, por mais que a vida esteja difícil para todos, ela não vai ser uma mulher reclamona, contenciosa. Mas às vezes, você não está como 1 Pedro 5,7 manda. 1 de Pedro 5,7 manda os maridos participarem do lar. Participarem da vida cotidiana do lar, considerando suas esposas como mais frágeis no sentido de que elas precisam de ajuda. Não é para deixar as mulheres fazerem tudo sozinhas. Qual foi a última louça que você lavou, meu irmão querido? Qual foi a última roupa do chão que você recolheu, meu irmão querido? Talvez seja por isso que a sua mulher seja tão reclamona. Você está dando motivo para ela. Você não está cumprindo a tua parte. Para lembrar que você tem uma esposa dentro de casa e isso é bênção do Senhor para a tua vida. O Salmo 128, versículo 3, diz que essa esposa vai ser uma videira frutífera. E o Salmo 104, versículo 15, mostra que naquela cultura, a videira produzia a uva que produz o vinho que não podia faltar na festa. Ou seja, está dizendo, se você teme ao Senhor, se você anda nos caminhos do Senhor, não vai faltar, a partir da sua esposa, razões para celebração, razões para festa, razões para alegria. Como anda o teu casamento? Tua esposa é razões de alegria ou de tristeza? Você, minha irmã, é razão de alegria para o teu marido? Ou ele não tem cumprido o papel dele de te amar, por isso você anda tão amarga, tão triste, e não consegue ser essa fonte de alegrias no seu lar? Os dois lados têm que avaliar. Os dois lados têm que refletir se são bem-sucedidos ou não. Versículo 3 fala do sucesso familiar também da perspectiva dos filhos. Os filhos serão como rebentos da oliveira. E a oliveira produzia as azeitonas, as olivas, a oliva produz o azeite era usado predominantemente em duas funções. Luz, porque não havia luz elétrica, e as lâmpadas eram alimentadas por óleo, por azeite, e também a função terapêutica. Como nós lemos lá em Provérbios 19, 13, o filho rebelde é desgraça do pai. Tem pai e mãe morrendo do coração por causa de filhos rebeldes, de filhos não amáveis, de filhos que desrespeitam os seus pais. E nós estamos nos últimos dias, que diz que os filhos seriam desobedientes aos pais. Mas há também filhos, como no Salmo 127, volte lá, Salmo 127. Que ao contrário desses filhos que são a doença do pai, veja só no Salmo 127, herança do Senhor, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu ainda me lembro quando eu era pré-adolescente e meu pai me pagava um pedaço de pizza, me pagava um lanche quando me buscava na escola e falava, menino, eu estou investindo em você para quando você crescer eu poder colher o lucro que eu estou investindo em você. E pais que cuidam dos filhos, cuidam bem dos seus filhos, esses pais vão envelhecer. E esses pais vão precisar do cuidado desses filhos.
Se você é um homem ou uma mulher que teme ao Senhor e tem criado seus filhos no caminho do Senhor, esses seus filhos vão ser o instrumento de Deus para que não falte saúde quando a tua saúde estiver frágil. Eu tenho privilégio, eu preciso melhorar em muitas coisas, mas minha irmã foi lá e organizou, nós somos em 4 filhos, e falou, vamos pagar um plano de saúde para a mãe? Vamos. Quanto fica? Fica caro. E aí, vira e mexe, todo mês ela precisa lembrar os outros 3, inclusive eu, que tenho uma parte do plano para pagar. E aí vem sempre aquela pergunta, mas a mãe está doente? Não, ela não está, mas e se ficar? É missão dos filhos cuidar dos pais. É missão dos filhos e é uma grande alegria tê-los à roda da mesa, como rebentos da oliveira. Só que hoje a gente vive uma situação tão triste de filhos que abandonam os pais, casas vazias de filhos. Daí a reforma da Previdência, que não me deixa mentir, as famílias estão encolhendo, poucos filhos, e às vezes os poucos que têm para sustentar e apoiar as gerações futuras são filhos de coração duro, são filhos de mão fechada. São filhos que, olha pai, fui, vou embora, se vira aí. Que não seja assim com a minha e com a tua casa. Deus não me deu a graça de ter uma aljava cheia de flechas. Mas a única flechinha que Deus nos deu, como é bom ir numa reunião escolar da tua filha e ouvir de todos os professores o bom comportamento dela. Precisa melhorar uma nota ou outra, mas pelo menos, é um bom exemplo de comportamento, é um bom exemplo de compromisso fazendo os deveres de casa. Como é bom, isso é saúde para o coração dos pais. Filhos, não abandone os seus pais. Filhos, sejam como esses ramos ao redor da mesa. No Dia das Mães, eu e a Ivânia nos separamos, circunstancialmente. Foi ela juntar-se com os irmãos e sentar à mesa com a mãe, eu juntar-se com os meus irmãos e sentar à mesa com a minha mãe. Isso é um presente precioso. Enquanto você tem mãe, enquanto você tem oportunidade, alguns não têm. Mas telefone, mande uma mensagem, não abandone. É assim que funciona uma família bem-sucedida. E por último, queridos, Salmo 128, além de falar do sucesso individual e do sucesso familiar, vai falar do sucesso na longevidade. Deuteronômio 28, 20 ao 29 diz que uma das consequências de abandonar ao Senhor era ter vida curta. O 5º dos 10 mandamentos diz: aquele que não honra pai e mãe vai ter vida curta, não vai ter vida longa, não vai ter vida bem-sucedida. E ora, se não honramos o Pai nosso que está nos céus, se não tememos a esse Pai, como é que a gente quer esperar ter vida longa? Isso, queridos, a ciência já está evidenciando. Está evidenciando que religiosos, aqueles que, como o Salmo diz, temem ao Senhor, andam segundo a palavra do Senhor, têm vida mais longa. Aqui na nossa igreja a gente tem algumas irmãs, e a nossa irmã Esther, que não está aqui, pode ser citada como esse exemplo. Queridos, quando a gente lembra de gente crente, quem conhece a Dona Esther vai lembrar da Dona Esther. Assim como pode lembrar da nossa irmã Ercília, que também é muito crente. E que, mesmo caindo, quebrando a clavícula, mesmo passando por um tumor no seio, ou como a nossa Esther, com 92 anos, está com vida longa. Está vendo a prosperidade dos demais. Está vendo as outras gerações passar. Querido, isso não é só boa alimentação, não. Isso não é só tomar um remedinho na hora, não. Isso é uma vida diante de Deus,
vida piedosa, vida que segue os caminhos do Senhor de longa data. Você quer ter vida curta ou vida longa? Pastor, como é que você pode garantir que não vai cair um avião? Eu não posso garantir. Há exceções. O nosso Senhor Jesus, o servo perfeito, ele só viveu nessa terra 33 anos, mas o salmo está orando, o salmista está orando. E jamais um servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para receber um trecho bíblico, ia pedir a Deus algo que não fosse vontade de Deus. O salmista está pedindo: eu quero que você tenha vida longa, que de Sião, de lá onde estava o templo, em Jerusalém, de onde Deus manifestou a sua presença, de lá te saia a bênção e você tenha saúde para ver a prosperidade daqueles que vivem como povo de Deus. Você veja a paz em Israel. Querido, se você quer ter vida longa, você tem que cumprir, sim, todas as prescrições que os médicos, os profissionais da saúde prescrevem. Mas não vai adiantar nada você ser um atleta, você ser um medalhista, se você não tiver vida diante de Deus, se você não temer ao Senhor, se você não seguir os caminhos do Senhor. Deus tem um caminho de felicidade para a família que chama Ele de Pai. Esse caminho é temer ao Senhor e cumprir os mandamentos dEle. Se você perseverar nesse alvo, você vai ter sucesso individual, sua família vai ser bem-sucedida e você vai ter saúde para testemunhar tantas e tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre o povo de Deus. Deus tem nos dado algumas alegrias. Não sei se Deus vai permitir eu chegar aos 80, aos 70. Mas já pensou, como o reverendo Mário Alves, que esteve conosco aqui ano passado, não pisava aqui na igreja desde 1968. Chega aqui e vê que o trabalho que ele ajudou a plantar continua seguindo. Deus quer te dar uma alegria semelhante. Tema Ele, cumpra os mandamentos dEle, siga os seus caminhos e a felicidade vai estar na tua casa, na tua família. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude a ser um lar abençoado, um lar onde o amor impera.